Você sabe que existe uma expressão hoje em dia que chama isolamento tecnológico? Isso acontece dentro de muitas famílias. É quando a gente deixa de falar com as pessoas por causa da tecnologia, porque tem celular, tem computador, coisas que acabam virando barreiras. No AP Golf, os nossos clientes não queriam isso. Eles tiveram como uma decisão não ter televisão nos quartos, nem nos quartos das filhas, e a televisão da sala não é uma protagonista. Eles nem queriam que tivesse um grande painel de TV. Essa foi uma das razões pela qual a gente escolheu um modelo de TV da Samsung que parece um quadro, que é para quando eles não estiverem assistindo, aquilo parecer que nem tá ali. É lógico que a gente sabe que a televisão existe dentro das casas e que ela faz parte, mas às vezes é um direcionamento que o cliente dá pra gente que já nos faz entender como aquela família funciona. Essa família do AP Golf é composta pelos pais e as duas meninas, que ainda são crianças. Uma delas tem mais ou menos 6 anos, a outra é um pouquinho mais velha. E a ideia aqui era fazer um projeto cheio de cor e muito ousado na arquitetura, porque eles adoram arquitetura. A nossa cliente adora se inspirar e o nosso cliente cresceu em Milão, não preciso nem dizer mais nada pra você, né? Toda essa referência de design, de bom gosto, de arquitetura, isso faz parte da vida deles. E quando eles compraram esse novo apartamento, que ainda está em construção, a gente ainda não começou essa obra, eles tinham esse desejo de planejar cada detalhe sem medo de ser feliz, sem medo de ousar, sem medo de usar cor e tentando explorar ali ao máximo o potencial desse apartamento. Se você olhar na planta, você vai ver que essa planta é bastante quadrada. Ele tem uma sala que tem um privilégio de ter janela dos dois lados. E isso é muito legal, porque é o que a gente chama de ventilação cruzada, que é quando você consegue abrir as duas janelas e deixar aquele ventinho correr. E a cozinha fica integrada nesse espaço, mas a gente resolveu demolir as paredes que cercavam ela e deixar ela separada por marcenaria. Um ponto de partida criativo muito importante desse projeto é essa cozinha. Não só por ela ter muita personalidade e ser terracota, mas também pelo fato de que essa marcenaria que circunda a cozinha, ela é muito funcional. Essa marcenaria vira, por exemplo, um armário para o hall de entrada, que foi um pedido deles para guardar as mochilas das meninas. Também vira um armário para dentro da cozinha, para aumentar a área de armazenamento, já que na parte superior ali da bancada eles nem têm armários mais fixos. Essa cozinha esconde a lavanderia da casa e a geladeira para que essas coisas não fiquem aparecendo lá para quem vê da sala. E ela também cria um fechamento que divide do home office, criando um espaço, né, do home office da varanda mais reservado, onde o nosso cliente pode trabalhar sem tanta interferência direta. Fazer uma marcenaria super planejada, assim como essa que eu estou descrevendo para você, só é possível quando a gente entende perfeitamente como essa família funciona, como é o uso da cozinha, porque nem todo mundo vai ser receptivo a esse tipo de solução. E uma das coisas que tá nessa marcenaria também é justamente esse painel de TV, que na verdade é as costas do móvel da lavanderia que fica voltada para a sala de uma maneira super discreta, sem a necessidade de um rack, por exemplo. A questão de botar o home office na varanda foi um pedido do nosso cliente para ele ter um pontinho de privacidade, mas era muito importante que ele tivesse um fundo bonito. Então a gente criou uma parede de composição na varanda que se estende para a sala também, com uma estante que vai ter bastante verde, uma poltrona de leitura, e o nome desse apartamento é AP Golf porque ele fica inteiramente voltado para um campo de golfe na cidade de Osasco, em São Paulo. Como eu falei para você, nossos clientes tinham muitas referências e um estilo de arquitetura bastante contemporâneo, mas a gente achou muito importante trazer duas coisas que eles estavam super abertos. A primeira é o ladrilho hidráulico. O chão da cozinha, ele é todo estampado de ladrilho. E é bacana o contraste de um desenho mais clássico do ladrilho com um projeto que é super contemporâneo, porque esse contraste dá aquela carinha de casa, de fazenda, ao mesmo tempo que você está inserido num contexto de um projeto super moderno. A segunda coisa é a pedra do lavabo. A gente escolheu um tipo de mármore que faz referência às pedras da Lombardia, né? Tipo as pedras da Itália, onde nosso cliente cresceu. E isso tem uma forte ligação com o lugar que ele veio. Na nossa primeira versão do projeto, essa pedra estava inclusive presente na cozinha, mas como eles pediram pra gente adicionar esse ladrilho mais estampado, a gente precisou fazer o balanço ali das texturas. É legal de te mostrar também a cozinha dessa primeira revisão de projeto e como ela evoluiu para a última revisão. Tem várias características em comum, mas os projetos eles vão mudando na medida que os nossos clientes vão adicionando ali novos desejos e vão amadurecendo essas ideias.
Fazer um projeto com tempo, como foi o caso desses clientes da Pgolf, né, que eles já têm o projeto pronto e nem receberam o apartamento ainda, possibilita que agora eles estejam num momento muito legal de busca desses materiais, né, orçando tudo, a gente tá ajudando eles nesse processo de alguma forma, então a gente consegue construir isso com mais calma e eles têm mais tempo também para comprar essas coisas e fazer toda essa pesquisa que é necessária entre o projeto e a obra. A gente não teve nesse projeto, por ser um apartamento novo, um grande desafio estrutural, mas um desejo muito grande dos nossos clientes era ampliar a área de armários do quarto deles para além do closet que a construtora já entrega. Eles identificaram que aquilo ali não era armário suficiente. Então a gente criou mais um volume de armário lá próximo da cama. E esse quarto, para mim, ele tem um charme especial de ter um papel de parede inteiramente estampado ali, né? E é uma coisa pouco usual, assim, é uma coisa que é difícil de colocar papel de parede tão estampado assim num quarto, mas o quarto preferido da nossa cliente que ela trouxe como referência tinha essa característica e isso deixa o projeto ainda mais detalhado, mais rico em detalhes, né, e com mais afeto, com mais cara de casa. Esse quarto, ele também tem uma marcenaria bem marcada com palhinhas, que é um detalhe que eles adoram. O piso desse apartamento, a princípio, é de madeira, então a gente sugeriu para eles alguns tipos, a gente explica a diferença, porque você sabe que igual a madeira natural, só a madeira natural mesmo, né? Até existe o vinílico, o laminado, o porcelanato, que são outros tipos de piso interessantes. Todos eles podem reproduzir a textura madeirada, mas a madeira ela tem um toque único e ela é um material super nobre. E quando as pessoas são muito apegadas no design, assim, né, ou quando elas entendem essa diferença conceitual e isso tem valor para elas, vale a pena investir mais em algo que é importante para você, porque a madeira natural ela também é mais cara e ela tem uma aplicação mais cara ali dentro do projeto. Na sala de jantar, a gente acabou criando uma porta mimetizada, que ajuda a disfarçar um pouco a porta dos banheiros e dos quartos. Isso é uma coisa importante porque o corredor dos quartos ele era muito de frente para a porta de entrada, né? Isso dá mais privacidade e também setoriza melhor esses dois espaços, o espaço mais social e o espaço mais íntimo. E assim, se eu tivesse que dizer para você, o meu ponto preferido desse projeto, sem dúvida, é o quarto das meninas. O quarto dos nossos clientes é lindo, o banheiro deles é azulzinho também, mas o quarto das meninas é uma explosão de cor e a gente tentou fazer desses quartos que eles refletissem a personalidade delas, a idade que elas têm, mas com facilidade de se adaptar para o futuro. Num deles, a gente usou um papel de parede mais suave, né? E esse papel de parede, ele tem umas florzinhas, ele tem uma cabeceira amarela. Esse quarto, ele tem detalhes nos armários que é incomum com o outro quarto também, né? Da irmã. E a ideia é que ambos tinham um pré-requisito de ter ali o armário, uma cama para receber as amigas e um espaço de estudos, que era bem importante. No segundo quarto, que é o da filha mais velha, a gente já traz um toquezinho a mais ali nas cores, que elas são um pouquinho mais saturadas. E ele tem um papel de parede no forro, um papel de parede estampado no forro. Isso traz muita personalidade para esse espaço. A gente usou uma cabeceira também mais diferente, assim, uma cabeceira orgânica, que é uma cabeceira da West Wing, é uma cabeceira comprada pronta, que você pode comprar aí para sua casa. Eu vou deixar ela aqui no vídeo. E essa marcenaria... Deu errado. Tente novamente. E essa marcenaria de estudo, que também tem ali uma vocação para ser uma penteadeira, né? Porque a gente sabe que isso é uma coisa que as meninas gostam bastante, as filhas deles gostam bastante. Um detalhe que eu adoro é o banheiro das meninas. Nele a gente usou uma meia parede de um revestimento que é tipo um granilite e acima da metade da parede um xadrez de peças de guache. É o guache branco e o guache rosa da Portobello fazendo um revestimento xadrez. Uma coisa que é super ousada, mas que vai ficar muito bacana ali no contexto do projeto e é um banheiro pensado para elas, né? Então esse espelho que a gente está usando acima da bancada, ele é um espelho com luz frontal para
maquiagem, para se ver melhor no espelho, e também tem uma área para guardar produtos. A gente já fez esse espelho em vários projetos e toda vez que eu falo dele alguém quer comprar, mas ele não é um espelho pronto, ele é um espelho feito sob medida. O detalhe dele é que ele tem um negativo entre o espelho e a caixaria, onde sai a iluminação, e que toda essa parte de dentro também serve como armazenamento. A bancada do banheiro delas não é muito grande, mas a gente também tem um armarinho inferior. E claro, né, aquelas outras funcionalidades como um chuveiro super confortável, iluminação adequada e tudo mais. No banheiro dos nossos clientes, a gente tem uma solução um pouquinho diferente, mas ainda com cor e com esse mesmo revestimento. Tem uma coisa que é legal nesses projetos, que é usar o mesmo material, por exemplo, você vai usar o guache, usar o mesmo guache nos dois banheiros, fazer alguns links de materiais entre os espaços. Essa é a razão principal pela qual a gente busca usar sempre a mesma madeira em todos os ambientes, né, revestimentos parecidos, pode ter outra cor, mas enfim, normalmente eles são parecidos entre si, tudo isso buscando que o projeto tenha uma unidade. Eu esqueci de te falar do revestimento da cozinha. Esse revestimento é o mesmo que eu tenho aqui no meu escritório, ele é o revestimento Terralma da Portobello. E aqui a gente usou ele na parede, mas ele tem uma característica interessante. Apesar de ser uma reguinha, assim, parecida com aquelas que a gente só pode usar na parede, ele também pode ser aplicado no piso. E existe nesse tom terracota que é muito próximo do mobiliário que eles já têm ali na cozinha, né? Esse recheio terracota que eu já contei pra você. Então a ficha técnica de especificações desse projeto é um piso Tauari de madeira em todo o apartamento, o ladrilho hidráulico ali na cozinha, o modelo dele eu vou deixar aqui para você conhecer, esse MDF terracota que a gente tá pensando no tom tijolo da Guararapes, as madeiras são no tom Jequitibá da Arauco, que é uma madeira bastante média, assim, suave, eu gosto muito dessa madeira, ela aparece em vários projetos nossos, e essa pedra bem marcada no lavabo, que eu também vou deixar a especificação aqui para você. Esse verde do fundo da sala é o verde capim de cheiro, e como a gente tem uma parede bastante ampla, a ideia aqui foi usar quadros, obras de arte ali, que eles também vão amadurecer e escolher no futuro, para trazer ainda mais cor para essa parede, junto daquela estante que eu falei para você e do frisadinho que divide ali no corredor. E uma coisa que o nosso cliente adora é o detalhe de iluminação de cima da mesa. A gente tem esse tipo de luminária, que é até parecida com a que eu tenho aqui no escritório, que é uma luminária com uma referência escandinava. É uma luminária que ela foi criada, abrasileirada aqui para os nossos fornecedores, mas ela vem de uma luminária original que é do Luiz Poulsen, que é uma marca, enfim, né, um designer de iluminação europeu que faz um trabalho lindo e que esses artigos já são artigos de design, artigos de luxo incríveis. Para especificar mobiliário para os projetos, a gente faz uma curadoria especial em alguns sites, assim, e no quarto das meninas especificamente, a gente usou bastante coisa que tem em 3 sites que a gente gosta, que eu vou indicar para você. A Tokstok é óbvio que todo mundo conhece, né? Então tem lá muitos itens de design, muitas coisas legais que você pode extrair, mas também na West Wing e na Muma, que são outras 2 lojas parecidas, assim, nesse mesmo universo de loja que tem item de decoração, iluminação e tudo mais, e que você pode achar algumas coisas interessantes por lá. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os principais itens que a gente usou nesse projeto e o nome de todos esses mobiliários, para você pesquisar, se inspirar e usar aí na sua casa. Esse projeto representa na vida dos nossos clientes um novo momento deles com as filhas deles, né? Deles dentro da casa deles levando para ali coisas, referências que eles adoram, alguns itens também, né? Como o sofá, que já é da casa deles hoje, e essa lista de desejos muito detalhada, assim, e é muito legal a gente trabalhar também com pessoas que estão abertas, pessoas que gostam muito de design e que estão dispostas a inovar nos seus projetos. Esse é o AP Golf, em breve essa obra começa, e é claro que eu vou manter você informado por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, e se você gostou desse vídeo, deixa seu like, faça seu comentário, eu vou adorar saber o que você achou.